Olá, eu sou Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito do poder da oração, o poder da oração, minha gente. Tá certo? Mas antes disso, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Namastê a todos vocês. Bom, continuando os nossos estudos, falaremos hoje a respeito do poder da oração. Sim, a oração, minha gente. Em vídeos anteriores, nós falamos sobre o poder da meditação, falamos sobre os fundamentos da meditação, tá? E aí, eu peço a vocês, corram lá para assistir, porque é importante a gente saber desses fundamentos, porque eu falei que existem dois caminhos para a gente se conectar com o todo, com o divino, com Deus, tá bom? O primeiro caminho é a oração e o segundo, a própria meditação. Tá bom? Então, hoje nós falaremos sobre o poder da oração. Inicialmente, nós falaremos que oração, quando a gente divide essa palavra no meio, nós temos inicialmente O-R, colocar aqui para vocês, que O em hebraico quer dizer luz. Exatamente. O em hebraico quer dizer luz. E ação é ação propriamente dita em português. Quando a gente faz a junção dessas duas palavras, luz e ação, é colocar a luz para circular, é colocar a luz para reverberar, para caminhar, colocar a luz em movimento. E aí, minha gente, quando a gente faz oração, a gente modifica toda uma química cerebral em nós. E a neurociência hoje já está comprovando, através de estudos científicos, que toda vez que nós fazemos oração, algumas áreas cerebrais são acionadas, são iluminadas, são irrigadas, tá bom? Principalmente no nosso lobo temporal e no nosso lobo frontal. O lobo temporal responsável pela audição e por algumas emoções, e o lobo frontal pelo nosso conhecimento, tá? Pelos estudos, pela cognição, resumidamente falando, tá bom? E aí, minha gente, quando a gente faz oração, quando a gente coloca a nossa mãozinha neste mudra, no Anjali Mudra, quando a gente coloca o joelhinho no chão, isso tudo é comprovado pela ciência, tá bom? E quando a gente olha para o alto, que a gente faz a conexão com a glândula hipófise, que é a glândula mestra, e com a glândula pineal, nossa antena com o Papai do Céu, nossa antena com o Divino. Essa química cerebral do lóbulo temporal e frontal, ela começa a ser estimulada, ela começa a ser irrigada, ela começa a ser iluminada pela neurociência, pela essa neurociência que está comprovando esses neurotransmissores que começam a ser estimulados, principalmente o GABA, que tem a ver com o nosso relaxamento e com o nosso sono profundo, tá bom? Ele nos coloca num patamar de relaxamento, de paz, de tranquilidade, ele nos acalma, porque ele é um inibidor como neurotransmissor, tá bom? E a ocitocina, que é o hormônio do prazer, é o neurotransmissor do prazer, da empatia, do amor. Então, o que ocorre em nós é uma modificação na química cerebral e os neurocientistas estão denominando esses pontos de ponto de Deus no cérebro. Se a gente colocar os dois lobos temporais mais o lobo frontal, nós temos um triângulo. Uma santíssima trindade que começa a ser estimulada em nós, no nosso cérebro. Tá bom? Então, minha gente, existe toda um mecanismo em que essa luz em oração começa a ser acionada em nós. E quando nós colocamos os olhos para o alto,
a gente olha exatamente para essas duas glândulas, para a glândula hipófise e para a pineal, nos conectando no lobo frontal também, com os centros superiores da luz. E aí, toda essa química é realmente estimulada em nós. Então é a ciência comprovando que existe uma coisa chamada inteligência espiritual. Existe a inteligência racional, a inteligência emocional, mas a neurociência está hoje explicando, comprovando que existe uma inteligência espiritual, o que eles denominaram de o ponto de Deus no cérebro. Sim, o ponto de Deus no cérebro, que são exatamente essas áreas que começam a ser estimuladas quando nós oramos, botamos o joelho no chão, fazemos a mãozinha em sinal de oração, ou seja, no Anjali Mudra, na yoga, quando a gente coloca os olhos para o alto, tá? Você vê que muitos dos yogis e muitos fenômenos mediúnicos, a pessoa coloca o olho para cima e para trás, como se estivesse olhando dentro do cérebro. Isso vai estimular os centros superiores e vai nos conectar com a luz. Então, minha gente, é isso, tá? A gente pode, a cada dia, fazer, estimular com conhecimento do que está fazendo essas áreas cerebrais, do ponto de Deus no cérebro. Eu também fiz um vídeo, gostaria que vocês olhassem esse vídeo anterior, chamado de O Ponto de Deus no Coração, que existe um pequeno cérebro dentro do coração, e que também ali nós temos a nossa centelha divina, a nossa centelha pneumática, a nossa centelha crística, a nossa centelha búdica, tá bom? Dê uma olhada, eu vou botar o link aqui do Ponto de Deus no Coração. Se eu não me engano, eu fiz 2 ou 3 vídeos a respeito deste ponto de Deus no coração. E hoje eu estou falando sobre o ponto de Deus no cérebro, através da oração e da meditação. Também fiz um vídeo falando dos fundamentos da meditação, que é o outro caminho de se chegar ao divino, de ser fecundado pelo divino. Também vou pôr o link aqui para vocês na descrição, tá bom? E o outro vídeo que eu fiz, que eu gostaria que vocês olhassem, é o vídeo do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Como oração é colocar a luz para circular, a oração do Pai Nosso, ela ilumina os nossos centros energéticos, os nossos chakras. Eu falei isso a respeito no nosso vídeo, tá bom? Vou colocar o link dos 3 vídeos para vocês possam olhar, para que vocês possam estudar. Isso é importante, minha gente, tá? Não negligencie os vídeos de fundamentos, porque é nos fundamentos que a gente encontra toda a ciência espiritual, para que a gente, com conhecimento, com gnoses, com Da'at, com conhecimento e com o conhecimento védico, né, que também quer dizer conhecimento, Vedas quer dizer conhecimento, a gente possa acessar o mundo superior, o mundo de Absolute, o mundo das esferas superiores de luz. Tá certo? E é isso, minha gente. Gostaria de agradecer muito a vocês. Vou fazer outros vídeos agora a respeito de orações. Vou transmitir a vocês orações fortíssimas. Eu fiz uma oração aqui, já está com 1.400 visualizações, que é a oração do anjo custódio, quando eu estava falando lá em Cabala e falando sobre os anjos, tá bom? Então, o anjo custódio é uma oração fortíssima. Vai lá, também vou colocar o link aqui para vocês sobre o anjo custódio. É uma oração muito forte para proteção espiritual, proteção psíquica, até mesmo para desobsessão, tá bom? O próximo vídeo eu vou fazer sobre a oração da Salve Rainha. Sim, a Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vou colocar os fundamentos e vou colocar 2 situações que a gente pode ter ali para obter respostas, encontrar objetos perdidos e se livrar do mal, desterrar todo o mal do nosso caminho. Forças trevosas, negativas e obsessores, tudo através da Salve Rainha. Tá bom? Então, minha gente, oração,
é importantíssimo para quem tem conhecimento. Não à toa nós tínhamos a ciência dos rezadores, as ciências dos chamados sacangais, que eram os rezadores antigos, tá certo? E eles se valiam da oração para a cura, para a desobsessão, para a limpeza espiritual, para fortalecimento interno e para se conectar com a divindade superior. Tá bom? E é isso, minha gente. Agradeço a todos vós. Não negligenciem os vídeos de fundamentos, de meditação, da oração, do som, da vibração do som, porque tem o mesmo fundamento dos mantras, que de início Deus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, transmitido em João no seu Evangelho, tem o mesmo fundamento para as orações, minha gente. Porque primeiro a gente mentaliza o divino, depois a gente verbaliza, botando a luz para circular no divino verbo transmitido por nós mesmos. Tá certo? E através de toda uma mudança química interna, em que a neurociência começa a ser comprovada nesse sentido, a gente começa a fazer toda uma alquimia interna e nos modificar. E aí vem aquela velha frase de Siddhartha Gautama, o Buda. Se queres mudar o mundo, comece por você. A gente não pode mudar o outro, né? O pai, a mãe, a irmã, a namorada. A gente só pode mudar a nós mesmos. A gente só muda o outro se o outro assim quiser e se permitir modificar. Mas aí é uma busca dele. E cada um no seu processo de individuação. Tá certo? Então é isso, minha gente. Namastê a todos vocês. Vamos botar a luz para circular. Oração em tudo. Vamos também ensinar a rezar terço. O terço para São Miguel Arcanjo. Tá bom? Namastê a todos vocês. Até o próximo vídeo.